Muito bem-vindo e, é claro, vamos falar de campanha da fraternidade, né, Dom? Nada melhor do que fraternidade. Mas em nome da fraternidade, você viu como a Camila está toda produzida? É o Salão São Benedito, viu, Dom? Salão. E também tem umas devotas aqui deste programa, Maria Alice, lá de Londrina. Londrina, amiga nossa. Pois é. E Maria também Alice Eduardo. a Darli, lá de Joinville. Já fez o almoço dela, né, Dom? E já tá tudo ligadinho, queridos. Maria Alice, Eduardo, a Darli, tanta gente amiga. Obrigado do carinho, da sintonia de vocês. E a sua presença aqui que faz essa festa e a nossa fraternidade crescer mais, viu, Dom? Então, desejar a todos uma quaresma abençoada, mas com o coração muito aberto à campanha da fraternidade, que me parece que é o assunto de hoje. Isso mesmo. Dom Orlando, e sabe, eu gostaria de retomar para a gente começar essa conversa nossa, essa catequese, a sua homilia na quarta-feira de cinzas, no início da quaresma e também na abertura da campanha da fraternidade. Dom Orlando dizia os remédios do amor do Pai por nós. E inspirado na palavra, ele lembrava o voltar-se para o Senhor, a reconciliação, a oração, Jesus que vai rezar, e do deserto para a missão. E aí o Senhor disse assim, do Orlando, outra grande graça da quaresma, campanha da fraternidade. E aí dizia assim, que maravilha, este ano ecumênica. Como a gente estabelecer mais pontes e construir verdadeiramente um diálogo fraterno? Então, há muitas portas para o ecumenismo. Nós estamos assim, geralmente meio fechados, com bastante pedra nas mãos, um jogando no outro. Mas a primeira porta do ecumenismo é a amizade. Quando o padre e o pastor se tornam amigos, conhecidos, uma pequena visita, o ecumenismo vai longe. Antes de tudo, a amizade, ecumenismo da amizade, com amizade. E isso é experiência, eu não estou falando aqui de teorias. Por exemplo, lá em Joinville mesmo, né? O pastor e eu morávamos bem perto um do outro. Toda segunda-feira, um tomava cafezinho na casa do outro e comentava como foi o final de semana de evangelização. Amizade. E depois, então, chegamos até a ter lá em Joinville e outros lugares, templos ecumênicos. Aos sábados eles rezavam, aos domingos nós rezamos, e aí vai o ecumenismo para frente. Agora, se não há amizade, se há ódio, se há crítica, se há azedume, quem é que vai ter fraternidade? Outro caminho bem prático e bem humano, e claro também espiritual, é o ecumenismo das boas obras, o ecumenismo chamado social. Então, ecumenismo da amizade, ecumenismo social. Vamos juntos às religiões, ajudar agora todos os desempregados, por que não? Ecumenismo social. Consolar a quem está vivendo um luto de mais de 250 mil mortos, vamos nós às religiões juntos. E assim também o ecumenismo, e nós aqui, graças a Deus, já nos reunimos com 15 pastores aqui da Arquidiocese e o nosso clero, e vamos assumindo cada vez mais a ecologia aqui desta região. Vamos fazer esse ecumenismo social numa arrecadação, exatamente porque aqui se passa fome e cada vez mais as dificuldades são grandes e a arrecadação está diminuindo. É um outro ecumenismo, o ecumenismo do conhecimento. A gente fala tão mal uns dos outros, mas quem estudou um pouquinho sobre os luteranos, sobre os metodistas, sobre os anglicanos, sobre os evangélicos, a gente não se conhece e só ouve lorota para lá e para cá, e então, claro que não há ecumenismo sem diálogo. Por isso, o ecumenismo do diálogo é fundamental, até porque é um pedido de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente se conhecer mais. Outro caminho do ecumenismo é o batismo. Essas religiões, a maioria delas tem o batismo válido, reconhecido pela Igreja Católica. Então nós somos irmãos e filhos de Deus pelo batismo. Ora, a gente nem sabe viver bem o nosso batismo e ainda desconhece que o batismo dos outros é um batismo válido. Como é que a gente vai ser ecumênico tendo essa graça da filiação divina? Outro caminho do ecumenismo
certamente é a Sagrada Escritura, é o nosso credo. Aquilo que nos une é bem maior do que aquilo que nos divide. E esses caminhos aqui são tão importantes a chegarmos então ao ecumenismo mais prático que temos, que é a oração, semana de oração pela unidade, etc. Mas eu não posso esquecer aqui de que o ecumenismo, ele é uma obediência, é um mandato e é um pedido de Jesus. Pai, que todos sejam um. Ecumenismo não é acessório. Ecumenismo não é para alguns. Que os filhos de Deus dispersos se reúnam. Pai, que todos sejam um. E o que vai acontecer? O mundo vai acreditar em mim. Vamos levar mais a sério o ecumenismo e esse ano a beleza do diálogo. Queridos, que maravilha, né? E Dom Orlando dizia que muita coisa é falada por aí afora. Às vezes pegamos, outro dia eu ouvi o cardeal de São Paulo falando também, ele dizia, pegam-se palavras soltas. Então a gente precisa pegar o texto base da campanha da fraternidade na íntegra, ler, entender, perceber o que nós precisamos ver para julgar e assim uma ação fraterna, o agir. O texto base, ele apresenta e propõe caminhos de comunhão e solidariedade à luz do Evangelho. Com certeza, como o senhor bem diz, é à luz da palavra que nós seremos mais ecumênicos. Isso mesmo. Por isso, quando nós católicos formos um pouquinho mais bíblicos, e graças a Deus aqui o santuário já está dizendo o santuário da palavra, porque a palavra é maior do que Maria. Maria é discípula da palavra. Então, com as Sagradas Escrituras, nós vamos nos unir. Nós vamos, então, ter aquela palavra única. Cada um interpreta da sua maneira, mas nós mesmos, entre nós, também interpretamos de outras maneiras. Então, a Bíblia é um ponto forte. E se nós crescermos nessa consciência bíblica, o ecumenismo vai melhorar. Senão a gente fica aí sempre pontualizando, enfocando mais o que divide, que são poucas coisas, e deixa um tesouro imenso, que é a Santíssima Trindade. Todos eles acreditam na Santíssima Trindade. Na salvação de Jesus, todos acreditam que Jesus é o Salvador. O Pai Nosso, todos rezamos o mesmo Pai Nosso. Os 10 mandamentos, e aí para fora. Tudo isso são elos, laços que nos unem e muito pouco o que nos divide. Está na hora de a gente curar as nossas feridas da nossa memória. Você ouviu a tua tataravó, teu bisavô e não sei quem, ou padre, falar mal de alguém da outra religião? E você ficou com esse veneno dentro de si e está sempre divulgando exatamente isso, sem conhecer, sem falar, sem estudar. Sim, ficaram mágoas. Tem erros do lado de lá? Tem. Tem erros do lado de cá? Tem, e bastante. Até porque, às vezes, bispos e padres não lemos o texto base. Começa por nós. Isso eu digo de experiência, não estou fazendo aqui uma crítica barata. Nós seremos os primeiros, então, a termos essas armas bonitas. E São João Paulo II, mas todos os papas dizem, gente, o Espírito Santo não só está dentro da Igreja Católica. O Espírito Santo não gosta de quintal. O Espírito Santo não pode ser engaiolado na igreja. O Espírito Santo age em todas as religiões, em todas as culturas, em toda a face da terra. Vem Espírito Santo e renovai a face da terra. Por isso, quando a gente vê o Espírito Santo nas outras religiões, e isso é magistério da igreja, e o próprio Jesus via isso também. Quantas vezes Jesus elogiou a religião de pagãos? Nós não estamos querendo nem dialogar com cristãos, então vamos seguir Jesus também nesse espírito ecumênico, grandes elogios. E quem reconheceu Jesus, Filho de Deus, segundo o Evangelho de Marcos, lá na cruz, foi um centurião pagão. Vamos ser ecumênicos.
Olha que força, gente. E a beleza, isso é uma riqueza, talvez você já sabe, da igreja no Brasil, a campanha da fraternidade, sempre propondo um tema social urgente, relevante. O reitor dizia isso hoje na oração inicial, que a oração, a penitência, tudo isso valerá e muito mais aliadas à caridade, à nossa fraternidade. E esse ano é a 5ª campanha da fraternidade ecumênica. O senhor escreveu na revista da Arquidiocese de Aparecida muito bem, né, Dom? A gente precisa derrubar muros, desarmar a memória, o coração e o espírito, porque diálogo e fraternidade são o caminho da paz. E o senhor tocou agora nessa questão da campanha da fraternidade. Essa de 2021 é a 58ª. Gente, é uma experiência que encantou os papas, encantou a América Latina. Quantas conferências de outros países, de outros continentes, imitam a campanha da fraternidade do Brasil. Não vamos jogar fora a criança com a possível água suja que existe aqui e ali. E eu mesmo sou testemunho, nas dioceses onde trabalhei, que ao repartir a coleta da campanha da fraternidade, coloca a mão no bolso, há muito desempregado, há muita gente aqui nos hospitais, os próprios hospitais em crise econômica também. Essa campanha da fraternidade tem que ser mais generosa. Então, na minha experiência, olha, horta comunitária, banco dos pobres, o sabão comunitário, e experiências todas bonitas do Oiapoque ao Chuí, quer dizer, do norte ao sul do Brasil, graças à campanha da fraternidade, nas periferias das cidades, doentes, olha aqui, farmácias comunitárias, tínhamos lá em Londrina, tão bonito, farmácias comunitárias, tudo graças ao ecumenismo. Então a gente desconhece muito que essa campanha da fraternidade salva milhares de vidas, milhares de crianças, milhares de idosos e milhares de doentes e milhares de sem terra, de sem teto e de gente que se salvam graças à campanha da fraternidade. É um pecado a gente criticar sem conhecer essa história que começou em 1964 até hoje, e começou lá no Rio Grande do Norte, com o grande cardeal Dom, o cardeal do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles. E aí, irmãos e irmãs, temos muitas razões para vibrarmos com essa campanha da fraternidade. E creio que vai ser uma das melhores. Tenho certeza também. Nós vamos continuar conversando sobre esta campanha ecumênica, 5ª vez da campanha da fraternidade ecumênica e mais de 50 anos de história das campanhas da fraternidade. Queridos, vamos ser mais ecumênicos, então, pessoas sensíveis, mais humanas e viver a comunhão na diversidade. Aí nós vamos testemunhar a beleza do diálogo. Nós queremos agradecer muito, Dom Orlando, queremos convidá-lo para que a gente possa continuar refletindo, esclarecendo e desejando e testemunhando que o ecumenismo será a chave para a gente construir uma fraternidade nova. Então, a oração de Jesus: Pai, que todos sejam um, dai-nos a graça de viver o Pai Nosso, onde Tu és nosso, nós somos irmãos, colocamos o pão na mesa e nos perdoamos. A bênção de Deus Todo-Poderoso e as bênçãos para essa campanha, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E não esqueça suas duas fãs, a Darli do Joinville e a Maria Alice lá de Londrina, senão eu vou apanhar delas, viu? Maria Alice, Londrina, Paraná, querida, e a Darli em Joinville. Aquele beijo no coração de vocês, um abraço muito fraterno desse irmãozinho que gosta muito de vocês também, viu? E elas falaram que o senhor também está muito chique hoje, viu, Dom? Seu conjunto azul marinho, essa camisa nova, que beleza, viu?
Ainda bem que você viu, não é? Porque a fraternidade é ver o irmão quando está bem, não é? O senhor elogiou só o cabelo da Camila hoje, mas vou elogiar o senhor. Ô, gente, é desse jeito, nosso espírito bacana de evangelização, missionário. Obrigado sempre por sua rica catequese e por seu testemunho também como bispo ecumênico. Nós precisamos disso, viu?